língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem, essa é a hora. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Quero te convidar aí na sua casa a louvar ao nome do Senhor, a engrandecer a Deus com toda a sua família, com toda a sua força, com tudo que você pode, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. O nosso Deus é quem luta as batalhas por nós, é quem vence as guerras em nosso favor. Aleluia. Dos grandes homens de Judá viram inimigo, o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. Você pode erguer uma nova canção, abaixar a espada e levantar o louvor, cantar ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, cantar ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Quando algo mal te encontrar, confia no Senhor, crê em Deus que não te deixará, pois Ele sempre perto está. Você pode erguer uma nova canção. Escuta isso. Porque a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha do Senhor, a batalha do Senhor, a batalha do Senhor. Declare isso. Cantar, cantar, cantar.
Adore a Deus onde você está, meu irmão, glorifique o nome dEle, exalte a Ele, porque Ele é o Deus da nossa vida, aleluia. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Declare isso, meu irmão. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Faça essa declaração com mais força, se você pode aí. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Nos perdoa, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é. Fala isso pra ele. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Glórias ao teu nome, Senhor. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são teus. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Exaltado seja o Senhor, Pai. Glórias ao teu nome. Bendito seja, ó Deus. Aleluia. Vamos fazer essa oração ao Senhor. Vamos fazer essas declarações em nome de Jesus, para que Ele ouça as nossas orações, as nossas petições, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te exaltamos, ó Deus.
que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Fala isso para o Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Fala isso pra ele. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Ouve, ó Deus, ouve, ó Deus, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia.
Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Que essa possa ser as nossas orações, que nós possamos ser a igreja que adora ao Senhor, que nós possamos viver uma vida rendida ao Senhor, rendida aos pés da cruz, aos pés de Jesus, amando ao Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Vamos declarar isso mais uma vez. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos fazer um coral, um lindo coral ao Senhor e dizer: eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços,
braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, declaro o nome dele, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Bom dia, queridos irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Rendição é uma coisa que vai na contramão do nosso primeiro caminho, não é verdade? Mas é assim que Jesus, nosso Senhor, nos propõe a vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renda-se, tome a sua cruz, então pode seguir-me. Que também hoje pela manhã nós sejamos ajudados a partir de cada declaração de fé que nós fizemos aqui, na companhia dos nossos meninos. Agradeço a toda a equipe que mais uma vez chegou para nos ajudar, também a Mili, que tem nos bastidores trabalhado para que você aí em casa possa ser igreja com a gente e assim, juntos, celebrarmos o amor de Deus em favor de todos nós. Muito bem, eu queria ler um pequeno texto que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 8, para nós dedicarmos um tempo de maneira que possamos contribuir, está bem? Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8, os 3 primeiros versículos. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Rendição envolve a atitude e o engajamento como dessas mulheres. Quando a gente para pensar no que significou para elas com seus próprios recursos, este grupo de mulheres, acompanhando Jesus, acompanhando os 12, era uma comitiva significativa, não é verdade? E isso custa, né, gente? Custa hospedagem, alimentação, entre outros. Mas o que nos chama a atenção é a disposição sempre de gente que se organiza a partir do que tem com Jesus, para participar da obra de Deus. Neste tempo, você sabe, eu tenho recomendado para você, preste atenção nas necessidades dos seus, preste atenção nas necessidades da sua família, da sua parentela, preste atenção nas necessidades das pessoas que você conhece e seja generoso e reparta, compartilhe. Faça isto. Este tem sido um tempo de nós manifestarmos esta generosidade. Então faça isto, preste atenção. Mas também eu quero convidar você para seguir participando do sustento da obra de Deus, a nossa igreja local e aquilo que seguimos fazendo a partir de Morungaba, a partir da nossa igreja aqui. E dessa forma, mediante as nossas contribuições, nós participaremos desse sustento, está bem?
Então alguns irmãos já chegaram hoje pela manhã, já trouxeram pessoalmente as suas contribuições, e nós louvamos a Deus por todos aqueles que já neste mês de maio têm também feito as suas transferências e têm feito os seus depósitos das suas contribuições as mais diversas. Talvez você tenha dentre essas contribuições aquela que você, com muito carinho, chama de seu dízimo, aquela parte que você, de forma organizada, decidiu todo mês e no tempo, na vida, separar e consagrar a obra de Deus. E tem as suas ofertas missionárias, não é? A sua oferta para o Mirada de Amor, e também aquela oferta que todos nós nos organizamos para juntos promovermos aqui a reforma da nossa plataforma, e também a aquisição de um novo equipamento de som. E nós estamos dando passos significativos nessa direção. Então, se apesar deste tempo difícil, você pode seguir contribuindo, por favor, faça isso, está bem? E você vai ter um tempinho agora, logo após a oração, e enquanto mais uma canção será entoada, você terá um tempinho para tomar aí o seu aplicativo e para fazer a transferência da sua contribuição para a nossa conta. Os dados irão aparecer para você, para te favorecer, caso você já não os tenha anotados, está bem? Mas também consagre com a sua família o seu orçamento doméstico, as suas finanças. Vamos orar a Deus neste momento. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer pelo exemplo dessas mulheres que nos dias de Jesus, com os seus próprios recursos, supriram as necessidades do Senhor, supriram as necessidades dos seus 12, supriram as necessidades da obra, de maneira que Jesus pudesse percorrer todas as aldeias naqueles dias, pregando o evangelho do reino de Deus. Também nós, como igreja, temos essa responsabilidade, e enquanto igreja estamos assim organizados e mobilizados. Por isso recebe agora, acolhe agora, Senhor, essas contribuições, de todas as formas, conforme há pouco eu estava aqui dizendo. Receba, pois nós as consagramos ao Senhor. São o fruto, ó Deus, da nossa compreensão na forma de fidelidade e de generosidade. E a nossa resposta à tua fidelidade, à tua generosidade, é verdade, não alcançamos o que o Senhor fez por nós. É muito singelo o que temos para lhe entregar, mas é uma oferta de amor. E sabemos que o Senhor acolhe quando dada de coração, com desprendimento e com alegria. É assim que nós estamos nos dispondo a fazer, Senhor. Por isso receba e abençoe, Senhor, a tua obra em cada uma das suas necessidades. Abençoe também cada família, Senhor. Ó Deus, abençoe cada contexto familiar. Aqueles, ó Deus, que perderam os seus trabalhos, traz paz ao coração, supre a mesa para que de nada tenham falta. Aqueles que tiveram seus horários de trabalho e consequentemente os salários reduzidos, da mesma forma abençoa. Os nossos queridos que trabalham por conta, que não estão podendo trabalhar, todos os nossos queridos irmãos e irmãs, ó Deus, no seu orçamento doméstico, abençoa o teu povo, Senhor, dando-nos da paz e dando-nos também da provisão. Só o Senhor pode fazer assim em nosso favor. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus, e por tudo isso, nós já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Faça.
nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao céu, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje pela manhã, no livro de Atos dos Apóstolos, e vamos para um texto bastante conhecido. E desde logo eu quero pedir a você que, apesar da leitura que eu irei fazer, que você fique comigo e escute esta palavra para entender onde é que eu quero chegar. Porque às vezes tem alguns textos que nós dizemos, mas de novo isso. Mas a palavra de Deus, ela sempre se renova, e é importante que também a nossa compreensão dessa palavra se renova, ela cresça, e nós dessa forma possamos responder a Deus da melhor e da mais ampla maneira possível. Está bem? Atos capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse é o texto. Vamos orar uma vez mais. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer pela bênção de podermos ouvir a tua palavra e agora dedicarmos um tempo a refletirmos nela, que pelo teu Espírito ela nos seja dada e sejamos levados, ó Deus, na nossa vida podermos aplicá-la, podermos vivenciá-la com toda a força no poder do Espírito Santo, com todo entendimento no poder do Espírito Santo. Essa é a ideia que eu gostaria
de expressar aqui nesta oração, Senhor. Então assim eu te louvo e eu te bendigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus amados, nos dias em que a igreja de Jesus nasceu, e aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o registro do nascimento da igreja quando acontece o derramamento do Espírito Santo. E nesse finalzinho do capítulo 2, um breve registro também de como esta igreja aconteceu naqueles dias, no poder do Espírito Santo. Igreja era um termo assim, utilizado por todos, e significava basicamente uma reunião. Toda vez que pessoas se reuniam de uma forma organizada ou não, nós tínhamos uma igreja, uma reunião. Mas aqui, a igreja primitiva, a igreja chamada assim, conhecida assim, como eu lhes disse há pouco, a igreja que está registrada aqui nesse capítulo de número 2, é um grupo organizado, de pessoas que se organizaram na vida, unindo as suas vidas em torno do Senhor Jesus Cristo. E é assim que eles estão vivendo, em torno de Jesus Cristo, organizadas a partir do que eles têm com Jesus. Eu sempre uso essa expressão, e a minha esperança, né? o meu desejo assim é que você, não se canse de ouvir-me nessa declaração, de que ser igreja significa estarmos organizados na vida a partir daquilo que nós temos com Jesus. E essa gente se dedicou inteiramente a isso. Eles se dedicaram inteiramente a servir Jesus, porque eles entenderam que Jesus era o ungido de Deus. Às vezes nós usamos essa expressão, queridos, e de uma maneira equivocada, não é? Uma forma nossa, né, de muitas das vezes nos referirmos assim, né? O ungido de Deus, e enfim. Mas ungido só tem um. E o ungido é o Messias. O ungido é o Cristo. Ele é o Messias, o libertador de Israel, na compreensão dos judeus. Ele é o Cristo, o libertador de toda a humanidade, nessa expansão da nossa compreensão. Então, essa igreja, ela só existia por um motivo, com uma motivação, enquanto vivia a sua vida comum, o seu cotidiano, o seu dia a dia, tendo que trabalhar, tendo que se sustentar, tendo que ir desfrutando assim da vida ao lado de todo mundo, mas numa compreensão muito forte. Isso era muito intenso neles, o fato de estarem servindo Jesus e de terem o compromisso de anunciar Jesus. Então é um grupo de pessoas que se organizou na vida a partir daquilo que eles tinham com Jesus, na compreensão de que Jesus era o ungido de Deus, o libertador de toda a humanidade, e portanto eles estavam totalmente submetidos a Jesus, e funcionavam debaixo da unção de Jesus. Jesus, ele era o ungido de Deus. Ele mesmo fez essa declaração, porque o Espírito de Deus me ungiu para, e aí então ele declara a sua missão dada pelo Pai. E essa igreja, portanto, que está submissa a Jesus, é também uma igreja
que experimentou o derramamento do Espírito Santo. Eles foram, por assim dizer, então batizados no Espírito Santo, foram mergulhados no Espírito Santo. E aí então eles se tornaram alguém muito importante neste mundo, como nos diz o apóstolo João na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Só vou fazer menção do título que importa. Quem é que esses homens, essas mulheres se tornaram? Que tipo de gente eles se tornaram? E a expressão é esta: filhos de Deus. Não tem nada mais importante do que sermos feitos filhos de Deus. Porque ele veio, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora já o Evangelho segundo João, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 11. Depois você confere aí. Ser filho de Deus, igreja que somos, é tudo que nós somos. Isso basta para você? Basta para você? Deve bastar, querido. A despeito do que você faça. Eu sou pastor, mas tudo que eu sou mesmo, filho de Deus. Não tem nada mais importante do que isso. Porque esta filiação é a coisa mais importante na vida da gente. Porque somos co-herdeiros com Cristo. E com Ele, portanto, devidamente abençoados hoje, já, aqui, agora, nas regiões celestiais, e desfrutaremos de toda a eternidade na presença do nosso Deus. Não tem nada mais significativo do que isso. E estes homens e estas mulheres tinham esta consciência de quem eles eram, igreja que eles eram, filhos de Deus. E no poder do Espírito Santo, eles tiveram uma experiência marcante. Por isso o registro das Escrituras Sagradas. Então eles tinham uma identidade. Eles eram a igreja de Jesus. Eles eram filhos de Deus. E isso lhes bastava. Eles estavam felizes por serem a igreja de Jesus. Eles estavam realizados porque eram filhos de Deus. E eles viviam contentes. E eles encontraram um caminho para desfrutar dessa realidade que lhes foi trazida à existência, dessa nova vida em Cristo Jesus. Eles encontraram um caminho comunitário. Porque diz o texto aqui que tudo lhes era comum. Isso é uma inovação da igreja de Jesus. É algo que só a igreja de Jesus podia propor naqueles dias. Porque as propriedades, todas elas e todo o recurso era administrado a partir da necessidade de cada um. E aqui a gente tem que fazer uma diferença para entender o que a igreja, aqui do livro de Atos dos Apóstolos, experimentou. Para que nós possamos também tirar disso um valor, um princípio, uma inspiração para a vida da gente. E a diferença é essa. Tem a filantropia. O que é a filantropia? É quando a gente ajuda o próximo a partir da nossa possibilidade e não a partir da necessidade de quem vai ser ajudado. Então tem alguém, ele tem uma necessidade, e aí eu olho para mim e eu vejo, o que é que eu posso fazer? O que me é possível fazer?
Isso é filantropia. É um bom caminho. É um caminho de humanidade. Mas o que a igreja de Jesus, no poder do Espírito Santo, experimentou, foi algo exponencial, foi algo extraordinário. Foi fora da curva. Porque a maneira como eles se organizaram foi nesses termos. Alguém tem uma necessidade, então a igreja tem um dever. Alguém na igreja com necessidade, então a igreja tem um dever. Isso é diferente. E portanto, eles conseguiram viver isso, onde tudo lhes era comum. E quando tudo nos é comum, aquela parte da oração do Pai Nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia. Como é que Deus opera isso numa comunidade que se organiza desta forma para viver? Na medida em que um supre a necessidade que vê no outro, porque o outro precisa, todo mundo se mobiliza e de falta ninguém vive, todos têm igualdade. Esse é o valor, esse é o princípio que nos faz parar para pensar no exercício da nossa generosidade e resgatando o caminho de 2 domingos atrás, lembram-se? Quando eu lhes falei sobre a parábola do bom samaritano. Eu disse a vocês, e digo de novo a você que de repente chegou conosco para ouvir as mensagens online agora. Eu quero lhes recomendar que vocês possam resgatar desde quando começamos, porque tem uma linha de pensamento, tem um caminho que eu estou percorrendo, e lhes disse 2 domingos atrás que eu estou agora direcionando, não é, as coisas. Semana passada, nós, aproveitando o Dia das Mães, nós pensamos como foi que a jovem Maria se torna um referencial e uma inspiração para todos nós, na medida em que ela entendeu o movimento de Deus na sua vida e reagiu a isso. E hoje, nós retomamos essa mesma jornada, olhando para esse formato comunitário de ser igreja, e então entendendo que eles, como um grupo de pessoas que se organizou na vida a partir daquilo que eles tinham com Jesus, valorizaram ao máximo o fato de terem sido acolhidos por Deus como seus filhos, e celebraram isso, e o fizeram encontrando caminhos comunitários, entre eles o da partilha. O que faz com que a nossa reflexão aqui alcance, portanto, esse ambiente da nossa generosidade e do nosso desprendimento. Isso aqui é para combater em nós, irmãos, nós que somos igreja, tudo aquilo que tudo aquilo que impede que Jesus de fato seja servido a partir de tudo que nós temos. Nós não podemos ficar reféns dos valores desta sociedade, das propostas deste mundo, deste esquema, não é? Por isso que temos falado sobre o valor do contentamento, temos pensado, falado sobre a importância da suficiência, de nos alegrarmos com o que é necessário. Mas eles viveram essa experiência da partilha, onde a necessidade de um gerava um dever em todos. Porque, irmãos, isso aqui eu aprendi, não me lembro com quem, mas eu quero compartilhar com você. Eu só dou, de fato,
daquilo que eu possuo. Porque aquilo que me possui, disso eu não consigo dar. Deu para você entender isso? Quando alguém diz assim, eu tenho dificuldade de dar, é porque o que você tem é o seu dono. É porque aquilo que você tem possui você e não o contrário. Você não é dono dessas coisas que você tem. Essas coisas que você tem é que possuem você. Então, quando a gente para pensar que esses irmãos viveram uma libertação operada pelo Espírito Santo na vida deles, eles foram libertos das posses que eles tinham. Parou para pensar nisso? Eles foram libertos do domínio de Mamon na vida deles. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou será servo de Deus, ou será servo das coisas que possui. Isso precisa ser algo para pararmos para pensar hoje de manhã. Como é que é no nosso caso? No nosso caso, me refiro, nós que somos igreja, nós que somos filhos de Deus, porque afinal de contas, como é que a gente vai ao encontro de quem precisa, se somos dominados pelas coisas que nós temos? Você acha que de fato nós iremos ao encontro de quem precisa para fazer em favor de quem precisa o que for necessário, se nós somos escravizados pelas coisas que nós temos? E eu não estou falando só de dinheiro, de propriedades, mas tem tempo também, dedicação de tempo, tem agenda, não é verdade? Tem também disposição, tem também a ideia de compartilhar com o outro daquilo que nós sabemos. A gente precisa ver se até nisso nós não somos mesquinhos. A gente sabe, mas não quer dividir, afinal de contas, não é? Se o outro também quer saber, ele que vá aos livros, que pesquise no YouTube os vídeos, ele que se dedique para aprender, assim como você. Olha, tem muitas maneiras, irmãos, de nós sermos possuídos pelas bagagens que nós acumulamos, ao invés de fato sermos possuidores delas. Porque quando nós de fato somos os possuidores delas, nós damos. E quando nós damos daquilo que nós possuímos, aí sim tem generosidade. Aí sim a partilha abençoa. Aí sim nós alcançamos aquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto na sua segunda carta, capítulo de número 9. Deus verá e se alegrará pelo fato de nós também estarmos dando com alegria. Mas esta igreja, que estava então organizada na sua vida em função do que tinha com Jesus, esta igreja que celebrava o fato de serem filhos de Deus e que encontrou esse caminho comunitário de servirem-se uns aos outros, eles também tinham o mesmo jeito de viver, porque tinham o mesmo jeito de levar a vida, porque eles aprenderam com os apóstolos. Diz que eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Eles aprenderam com os apóstolos, que aprenderam com Jesus. Então vamos pensar aqui, por exemplo, aprenderam com Mateus. O que é que eles aprenderam com Mateus? Um dia Jesus passou, e Mateus era cobrador de impostos, e Mateus, ele estava ali na coletoria, mas quando Jesus o convidou, ele abandonou tudo. Ele abandonou tudo para se organizar a partir agora de um novo relacionamento na sua vida.
E a primeira coisa que ele fez foi organizar uma janta na sua casa e convidar os seus amigos cobradores de impostos também, para que Jesus pudesse estar com eles e que eles tivessem a oportunidade de serem tocados, assim como ele, Mateus, também foi tocado. O que é que você acha que, por exemplo, esses irmãos e essas irmãs na convivência com Mateus aprenderam? O valor da renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi assim. Foi assim. Pedro, no primeiro momento, ao que tudo indica na leitura dos evangelhos, ele foi apóstolo de meio período. Numa parte do dia ele pescava e na outra parte do dia ele seguia Jesus. Até que num daqueles dias Jesus pediu para usar o barco de Pedro para anunciar a palavra de Deus, e aquele dia não tinha sido um bom dia de pesca. O que era estranho, porque se tinha um lugar bom para se pescar é onde Pedro trabalhava. Mas aquele dia não foi um bom lugar, não foi um bom dia de trabalho. Mas Jesus disse para Pedro assim: olha, lance a rede assim, de tal forma, daquele lado. E Pedro poderia ter questionado e certamente pensou, de pesca entendo eu, Senhor. O Senhor deve entender bem aí de carpintaria, não é? E é bom escutar também o Senhor, aquece o coração da gente. Mas pescador aqui sou eu. Mas Pedro tomou a decisão de, conforme a palavra de Jesus, fazer o que Jesus disse. E quando as redes foram puxadas, foi necessário pedir ajuda a uma outra embarcação, porque eram tantos peixes que o barquinho dele quase que não deu conta, não fosse a ajuda do outro. E aí Pedro entendeu que ele poderia seguir Jesus no chamado pleno: vinde após mim, e eu farei de você pescador de homens. E a isso ele se entregou. Então o que é que você acha que Pedro, por exemplo, nessa experiência tem para ensinar? Não é? E aí nós vamos à experiência e à bagagem dos outros apóstolos, e aí você faz a sua lição de casa também. E converse aí depois com a sua família durante esse domingo. Vamos pensar juntos aqui, como é que foi para João e para Tiago, filhos do trovão. O que é que eles aprenderam com Jesus, mediante aquele pedido da mãe deles: olha, o Senhor coloca uma à direita, outra à esquerda. E você vai pensando em cada um dos apóstolos, na medida em que você tiver a biografia deles e tiver uma sutileza do que eles possam ter aprendido com Jesus. Estes irmãos, igreja de Jesus, que celebravam o fato de serem filhos de Deus, eles tinham o mesmo jeito de viver, porque eles aprenderam com os apóstolos. Por isso é tão importante nós seguirmos aprendendo juntos, para que nós possamos, por assim dizer, sermos parecidos, irmãos. Você vai trabalhar na empresa A, o outro vai trabalhar na empresa D. Cada um gosta de uma coisa na hora de sentar à mesa, dorme num determinado momento à noite, enfim. Tem preferências diversas para muita coisa, mas assim, o jeitão de levar a vida, de pensar a vida, tem algo que é comum, porque todo mundo bebe da mesma fonte, aprende da mesma forma, conforme a boa doutrina, a palavra de Deus. E aí, quem é de fora olha para a gente e fala assim: esse pessoal é uma família. Essa igreja, ela tem substância, olha, o negócio ali funciona, porque eles se organizam de uma maneira que todo mundo se parece um pouco. E isso vai inspirar pessoas.
E isso vai atrair pessoas para Jesus, a partir de quem nós somos, da maneira como nós funcionamos na nossa vida. Se nós seguirmos sendo esse povo que tem o mesmo jeito de pensar, tem o mesmo jeito assim de viver, porque nós estamos sendo ensinados a partir da mesma palavra, nós estamos organizados como igreja que nós somos, celebrando o fato de sermos filhos de Deus, tendo uma mesma mentalidade na hora de compartilhar, de não sermos possuídos pelo que nós temos, mas de sermos generosos em toda a expressão da nossa vida. E isso vai sendo fortalecido na medida em que nós, culto após culto, momentos de ensino após momento de ensino, e nas nossas casas, e nos nossos lares, presencialmente ou virtualmente, usando todas as ferramentas, nós nos dedicamos a entender a palavra de Deus, para poder viver a palavra de Deus, para sermos um no poder do Espírito Santo. E isso traz substância para a nossa vida, e faz diferença para a vida de quem olha para a gente. A igreja, ela precisa ter esta força de comunicar, a partir do seu estilo de vida, o evangelho do Senhor Jesus. Essa igreja vivia assim, eles tinham o mesmo padrão de vida. Por quê? Porque isso de tudo lhe ser comum, como diz aqui, reuniam-se nos lares para comer, para partir o pão com grande alegria e generosidade. Acontecia o seguinte, irmão, muitos desses queridos aqui, eles eram escravos naqueles dias, era bastante comum. A maior parte do povo era escravizada, trabalhavam como escravos, e eles tinham os seus senhores. E é muito provável, a palavra de Deus aponta para isso, muito provável, que esses irmãos pregavam a palavra de Deus para os seus senhores, pregavam a palavra de Deus para os seus patrões, trabalhavam na casa de alguns como escravos e pregaram Jesus. E alguns desses patrões e alguns desses senhores se converteram a Jesus. E olha só o que o Espírito Santo, segundo o registro das Escrituras, ele fez, porque é isso que flui desse texto, essa é a ideia que a palavra de Deus nos passa de como eles se organizaram a partir de um encontro que eles tinham com Jesus. Esse patrão agora, ele olha para o seu empregado como um irmão, ele sabe que ele é o patrão, e o seu funcionário sabe que é o seu funcionário. E eles sabem as responsabilidades que eles têm um com o outro, mas o sentimento agora é de irmandade. E na medida em que aquele que era escravo serve com excelência ao seu senhor, e na medida em que esse patrão prestigia o serviço do seu, nesse meio de coisas, a convivência na casa vai se transformando numa convivência como se a casa do patrão agora não fosse mais a casa do patrão, mas fosse a casa do patrão e fosse a casa do seu conservo. Conservos de Cristo Jesus agora eles são. É como se um convidado do patrão chegasse e dissesse assim, viu, mas essa gente que trabalha para você, eles convivem com você como se a casa fosse deles. Você não vai fazer nada a respeito? E agora esse patrão convertido diz, mas só uma correção. A casa não é deles nem é minha. A casa agora é de Jesus. Por isso eles têm a liberdade que eles têm. Aqui nós somos todos irmãos. E era bastante provável que nas responsabilidades ali agora, dessa nova maneira de levar a vida, esse que é patrão, chegue para um encontro da igreja, num outro lar, num outro espaço, e aquele seu escravo seja o pregador,
seja o que tem uma responsabilidade. Agora o patrão, ele para escutar o que... Porque é assim que essas pessoas se organizavam. E é isso que significa viver assim com grande alegria e desfrutar desta generosidade na vida, desse olhar para a vida. Então há um desafio para a gente aqui. O desafio de pararmos para pensar. Será que essas marcas dessa igreja, elas estão presentes na igreja dos nossos dias? Muita coisa mudou, né, irmão? Muita coisa mudou. Hoje, quando a gente fala igreja, a gente fala de um determinado lugar, passa o endereço para a pessoa, vai lá. Mas igreja não é isso. A igreja carrega esse espírito. E a pergunta é: será que ainda é possível encontrarmos os traços que definem o que significa ser a igreja de Jesus, naquilo que nós chamamos a igreja de Jesus hoje? Agora vamos pensar. Será que essas marcas da igreja de Jesus, segundo a palavra de Deus, aparecem na sua vida? Será que você está organizado a partir do que você tem com Jesus? Você celebra o fato de ter sido acolhido por Deus como seu filho? Você desfruta da vida com essa consciência? Vida de oração, para encerrarmos. Como é que essa igreja orava? Como é que nós oramos? E você sabe, nós procuramos assim incentivar os nossos encontros de oração, não é verdade? E declaramos o valor da oração, não é verdade? Mas será, uma reflexão para mim e para você, será que a nossa vida de oração, ela está organizada a partir do que a igreja de Jesus, ela deve, como igreja, experimentar, vivenciar, quando ela se reúne para orar? Porque nós trazemos conosco, gente que somos, o peso das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das marcas que nós carregamos. Mas se nós não tomarmos cuidado, os nossos encontros de oração serão como que uma apresentação das mais diversas realidades da nossa vida, porque é assim que nós fazemos. Como se nós estivéssemos pedindo a Deus, por favor, me entenda, para você, na sequência, com o texto que eu vou ler, alcançar comigo onde eu quero chegar. Mas nós temos a nossa lista das nossas necessidades, e nós apresentamos a Deus, que pode supri-las, e pode. Nós não duvidamos disso. Mas é assim que nós nos acostumamos a fazer. Como se fosse um serviço de atendimento ao consumidor, sessão reclamação. Porque nós, como gente, não queremos sofrer. Nós, como gente, queremos ser abençoados. E a bênção de Deus é aquela providência de Deus que tira da gente todo e qualquer desconforto. Todo e qualquer
desconforto. Porque é assim que este mundo nos moldou para nós vivermos. E se nós não prestarmos atenção, mesmo que não tenhamos a intenção, nós vamos estar nos comportando na nossa vida de oração com Deus, não é? Óbvio. Dessa forma. Mas como é que essa igreja orava? Como é que essa igreja orava? Nós temos aqui pelo menos uma boa ilustração na sequência do texto. Diz que Pedro e João foram usados por Deus para que um homem paralítico que estava ali à porta do templo fosse curado. Óbvio que esse feito, porque todo mundo conhecia o paralítico, chamou a atenção de muita gente. E Pedro, percebendo, começou a pregar para aquele povo que se amontoou, para ver aquela maravilha. Isso está no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, como lição de casa. Depois eu vou deixar para você fazer a leitura do capítulo 3 inteirinho. E Pedro, então, e João foram anunciando Jesus, aproveitando a oportunidade para falar de Jesus. Porque, afinal de contas, eles se organizaram na vida a partir do que eles tinham com Jesus. E eles não podiam deixar de falar de Jesus. Mas eles foram levados, então, diante dos líderes religiosos daqueles dias, que enciumados e desconfortáveis com o discurso de Pedro e João, disseram para eles de que eles não ensinassem mais. É o versículo 18 do capítulo 3 de Atos. Ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E Pedro e João vão responder assim: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? É sério o que vocês estão nos pedindo? Vocês realmente acreditam que é o que Deus quer? Que antes de dar ouvidos a Ele, nós paremos para dar ouvidos a vocês? E respondem: não podemos, versículo 20, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E na sequência, tendo sido libertos, eles foram ao encontro da igreja. Eles foram, diz aqui o versículo 23, e a partir daqui eu quero ler com você, preste atenção, por favor. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos, e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Preste atenção na oração. Preste atenção na oração. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade. Preste atenção na oração dos nossos irmãos. Eles estão resgatando a palavra de Deus. Eles estão resgatando a consciência que eles têm, o conhecimento que eles têm da palavra de Deus. Estão olhando para a vida, estão entendendo o que é que está acontecendo na história deles. E assim eles prosseguem na oração deles com o Senhor. Versículo 27 do capítulo 4 agora. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Estão orando os nossos irmãos a Deus. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve. Olha o pedido deles, olha a oração dos nossos irmãos. E agora, Senhor,
ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. E depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que era a oração desta igreja? Senhor, que nada, nenhum desconforto, nenhuma falta, nenhuma situação da nossa vida, e que ninguém, mesmo que se levantem contra nós, mesmo que nos prendam, mesmo que nos façam ameaças, mesmo que prometam nos matar, Senhor, ajuda-nos para que nada e nem ninguém nos impeça de sermos quem nós fomos chamados para ser, a igreja do Deus vivo, filhos do Deus Altíssimo, e de pregarmos Jesus com tudo o que nós pudermos. Agora fala sério, do jeito que nós oramos hoje, se levanta uma perseguição agora, você passa na prova. Será que eu passo na prova? Será que nós passaremos na prova, irmãos? Eu quero que você pense muito bem sobre isso, porque eu tenho pensado incansavelmente nisso, e diante de Deus tenho feito as minhas confissões, tenho feito as minhas orações, e tenho pedido, Senhor, dá-me graça, e me ajude, para que nenhum desconforto dessa vida, para que nenhuma falta dessa vida, para que nenhuma perseguição desta vida seja suficiente para eu deixar de lado as coisas que do Senhor eu recebi, para que eu não me esqueça das coisas que eu aprendi, para que eu desconsidere todas as experiências que eu vivi, para que de maneira alguma eu negue ao nome do Senhor Jesus em tudo que eu sou, em tudo que eu tiver que fazer da minha vida. Dá-me graça, Senhor, estende a tua mão, estende a tua mão, estende a tua mão com poder, e em nome do teu santo Jesus Cristo, usa a minha vida, me dá coragem para anunciar a tua palavra, a partir de quem eu sou ao lado das pessoas, me dá coragem, Senhor. Então a pergunta hoje de manhã, meus irmãos, será que essa igreja, ela ainda existe hoje? Será que ela existe em mim? Será que eu dou, por assim dizer, espaço para que essa igreja seja uma realidade hoje? Será que do jeito que eu estou organizado na minha vida, eu tenho sido de fato um sinal vivo e intenso da presença do reino de Deus no nosso mundo, ao lado das pessoas? Irmãos, esses irmãos do passado, eles fizeram tudo isso e viveram tudo isso no poder do Espírito Santo. Preste atenção, o mesmo Espírito de Deus que estava sobre eles, preste atenção, o mesmo Espírito de Deus que morava neles, eles eram a habitação do Espírito Santo, o Espírito de Deus morava neles, o mesmo Espírito mora em mim, o mesmo Espírito mora em você. E o mesmo Espírito pode operar em mim e em você e através de nós, hoje, na nossa história, no nosso tempo. E nós teremos que nos posicionar diante disso que nós estamos ouvindo. Nós ouvimos 2 domingos atrás sobre encarnarmos aquilo que Jesus disse ser o grande mandamento, que diz respeito ao que nós temos com Deus, e porque temos com Deus, nós devemos nos aproximar das pessoas
para que de nada elas tenham falta e que nisso o amor de Deus as abrace e as alcance. Nós ouvimos na semana passada sobre como é possível nós nos rendermos à graça de Deus, acolhermos o que Ele tem proposto para a gente, darmos uma resposta poderosa para uma vida inteira como Maria fez. Mas hoje nós estamos vendo como é que essa igreja, a igreja de Jesus, nesse primeiro momento da igreja sobre a face da terra, e Maria fazia parte desse contexto também, igreja que ela era nesses dias. Como é que essa igreja vivia? No poder do Espírito Santo. E eu faria uma pergunta: e agora, pastor, o que fazer? Porque essa mensagem aqui, irmão, por exemplo, não é assim. Agora você vai largando tudo só para servir Jesus. Jesus não está pedindo para você ser herói. Jesus não está pedindo para você ser assim, imprudente. Mas Jesus só está pedindo uma coisa para mim e para você: entregarmos tudo para Ele e deixar Ele decidir o que nós devemos fazer com o tudo que nós entregamos para Ele. Isso significa, por exemplo, você olhar aí para a sua casa e para tudo que você tem, e você dizer, e mais do que dizer, você conceber isso, e você internalizar isso, e você de fato assimilar isso, e você ser levado pelo Espírito Santo até alcançar isso. Nada do que eu tenho é meu. E eu entrego tudo isso para Jesus. E agora, na minha vida, na minha história, eu vou prestando atenção. Eu vou prestando atenção no que o Senhor, por seu Espírito, vai me dizendo. Na maneira como, então, eu vou me reorganizando na minha vida. Como quem está esperando a volta de Jesus. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar pagando os meus impostos, eu vou continuar sendo frutífero na sociedade, eu vou continuar administrando os recursos, eu vou continuar desfrutando da vida ao lado das pessoas, mas eu vou me permitir ser conduzido pelo Espírito e reorganizar tudo que eu tiver que reorganizar na expressão da minha vida, porque eu já não sou mais qualquer um, eu sou igreja de Jesus, e isto precisa aparecer, não para que eu tenha visibilidade, mas para que Jesus, a obra de Jesus em mim, tenha visibilidade. Fala sério, quantas pessoas tomam um susto, pessoas que convivem com você, tomam um susto, quando de repente alguém chega e fala assim, tal pessoa é crente. Será que tem alguém que diria assim, cabeça, mas onde? Quando? Como assim? Você está entendendo? O que nós temos com Jesus precisa aparecer, irmãos. E precisa aparecer assim, sem que um discurso seja necessário. Essa igreja desfrutava da simpatia do povo, e olha como eles viveram, e olha que eles sempre estavam louvando a Deus, e sabe qual era a resposta do Senhor a esta forma de viver, a esta forma de levar a vida? Deus lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Interessa para você a salvação do outro, de quem Deus está pedindo, se aproxime, seja o próximo do outro, porque o outro, ele vai deixar de ser o seu rival. Preste atenção, o outro vai deixar de ser o seu rival para ser o seu irmão, Este é o chamado de Deus para a sua igreja nesses dias. Nunca foi tão urgente sobre a face da terra
a salvação das pessoas, querido. Nós estamos vivendo o último momento da igreja sobre a terra. Preste atenção nisso. Por favor, organize-se na vida para ser a igreja segundo o coração de Deus. A palavra de Deus, se nós fôssemos lendo e lendo e lendo, e depois pararmos para observar as cartas, mas só no livro de Atos, estes homens e estas mulheres transformaram o mundo dos seus dias. Transformaram a realidade em que eles viviam. Será que isso interessa para você? Será que isso interessa para você? Ser um agente de transformação das pessoas que você conhece? O Espírito Santo que estava neles, querido, também está em mim e está em você. Esses irmãos viviam como quem sempre estava em missão. Sempre. E eu penso que é assim que nós devemos viver também. E eu queria convidar você que é igreja comigo. Eu queria convidar você para que nesta manhã, nós estamos já em meados do mês de maio. Nós não sabemos se quando terminar o mês de maio, se tudo volta ao normal, se não volta. Mas uma coisa não mudou. Somos igreja de Jesus e não estamos paralisados. Só se nós quisermos. Somos filhos de Deus e nada mudou. Devemos celebrar esta grande bênção. E devemos ser instrumentos para que outros sejam feitos filhos de Deus também. Quero convidar você a orar comigo e dar uma resposta em oração. Não vai ser uma oração para pedir: Deus, olha como está desconfortável a vida. Deus, olha como está tudo difícil, Senhor. Deus, olha como eu estou sofrendo por causa disso, por causa de alguém, daquilo, ou por causa de alguém. Essa não vai ser a nossa oração. Então vamos orar. Deus nosso Pai, hoje pela manhã nós queremos te louvar e te bendizer. E hoje pela manhã nós queremos olhar para a tua igreja, fonte de inspiração e referencial para nós que somos igreja hoje. Nós queremos também nos unirmos a eles e pedirmos ao Senhor: ó Deus, nós reconhecemos que os dias em que nós estamos vivendo estão apontando para a consumação de todos os tempos. O Senhor já tem cumprido na nossa história tudo o que o Senhor já disse, e faltam poucas coisas a se cumprirem na história de todos nós. E nós cremos, ó Deus, em tudo o que a tua palavra diz a respeito da história de todos nós aqui. E nós, ó Deus, pedimos uma coisa ao Senhor: que nada e nem ninguém, porque nada e nem ninguém podem nos separar do teu amor, diz a tua palavra. Mas nós dizemos: ajuda-nos. Ajuda-nos para que nada e nem ninguém, ó Deus, nenhum desconforto desta vida, nenhum cenário difícil desta vida, ninguém que se levante contra nós nesta vida, nada e nem ninguém nos impeça de sermos a tua igreja nestes dias, de resplandecermos nestes dias, porque, ó Deus, no alto a cidade não ficará escondida. E nós, ó Deus, portanto, subimos ao cume do monte, ao monte santo do Senhor, para consagrar as nossas vidas. Ali está o nosso altar, onde nós queremos: derrama o teu fogo e consome esta oferta. Nós queremos ser consumidos pelo Senhor, usados pelo Senhor, ó Deus, e que assim nós possamos, ó Deus, como luz do mundo, como sal da terra,
cumprirmos o nosso papel e glorificar o teu nome. Ó Deus, dá-nos a ousadia, dá-nos a intrepidez, dá-nos a coragem. Ó Deus, ajuda-nos para que, ainda que nos dias que nós teremos pela frente, nos anos que nós teremos pela frente, enquanto aguardamos o arrebatamento, enquanto aguardamos esse momento glorioso em que o Senhor nos sacará deste mundo, nos tomará para si, para a grande festa do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro. Até lá, Senhor, nos dá, ó Deus, graça. Ó Deus, o Senhor é conosco. Nós sabemos, o Senhor estará conosco enquanto anunciarmos a palavra do Senhor, no nosso ministério de reconciliação, de fazer discípulos. Fortaleça-nos para que nós não esmoreçamos e possamos, com todo vigor, com toda a consciência, anunciarmos Jesus com as nossas vidas e com o reflexo de tudo que nós somos e a partir de tudo o que nós temos. Que essas marcas desta igreja, de uma igreja que nós diríamos, ela não existe mais, mas que elas apareçam em nós e que nós possamos, ó Deus, refletir o mesmo poder do Teu Espírito na nossa maneira de ser, de viver, na nossa maneira de existir. A Ti honra, glória e louvor, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu espero que você, a partir deste domingo, se organize ainda mais e melhor, em função daquilo que você tem com Jesus. Esse tempo exige da gente muita consciência, muito engajamento, e não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Por assim dizer, faça com que Deus fique orgulhoso de você e que Ele possa do céu sorrir e dizer: olha ali o meu filho amado, ele é a alegria da minha vida. Uma boa semana para todos nós, né, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos dê muitas oportunidades de semearmos o amor de Deus nos corações. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.